bem? Sou o professor Neto Freire, sou técnico tecnólogo em radiologia, faço parte da empresa Uni e venho aqui nessa aula de hoje ministrar para você que está me acompanhando, e aqui eu já quero agradecer, para a gente ter mais uma aula sobre, dessa vez agora, sobre o estudo radiográfico do tórax na imagem convencional, ou seja, no raio-x convencional. É um grande desafio para o técnico tecnólogo, eu venho acompanhando isso ao longo da minha trajetória, a saber distinguir a parte óssea e a parte, principalmente, a parte de região de parte mole na imagem radiográfica convencional. Porque em uma tomografia, em uma ressonância magnética, de fato nós identificamos com mais facilidade. Mas o desafio dos técnicos tecnólogos que trabalham com o raio-x convencional ou o raio-x digital é diferenciar exatamente a região de parte óssea e a região de parte mole e a região de mediastino na imagem radiográfica, tá bom? E com essa aula de hoje nós vamos sim aprender a distinguir isso aí e identificar cada parte, cada região de forma tranquila, de forma simplificada na imagem radiográfica, beleza? Então fica comigo até o finalzinho dessa aula, porque a gente vai aprender bastante, dicas importantes para concurso, enfim, a gente vai aprender e dar continuidade à educação continuada, beleza? Então vamos lá, sem mais delongas, fica comigo, primeiro slide. Aqui eu trago, em primeira instância, a introdução. O que nós vamos ver, de fato, nesse segmento, nessa aula. O estudo anatômico do tórax é muito importante. Anatomia, eu sempre enfatizo nas minhas aulas que a anatomia é muito importante em todo o segmento da radiologia. Tá bom? O estudo radiográfico do tórax, que é exatamente a identificação das estruturas na imagem radiográfica, e os dois desafios principais, que são a identificação dessa região de parte óssea, região densa, na imagem radiográfica, e principalmente a região de partes mole na imagem radiográfica, tá bom? E a gente saber identificar cada uma dessas regiões. E a gente vai aprender isso com certeza nessa aula. Bacana? Vamos lá, próximo slide. Anatomia do tórax. Eu trouxe aqui apenas um parágrafo, um conceito do tórax para que a gente possa realmente dar continuidade e prosseguir nessa aula, tá bom? Existe essa introduçãozinha para que a gente possa realmente entender de fato a região torácica. Vamos lá, diz o seguinte: o tórax é um conjunto de músculos, órgãos, articulações, ossos e diversas outras estruturas localizadas entre o pescoço e o diafragma. É bem verdade. O pescoço, quando eu cito aqui pescoço, eu estou citando a questão da região da vértebra cervical, a última vértebra cervical, a vértebra proeminente. E logo inferior à vértebra proeminente, que é a sétima vértebra cervical, nós temos ali a primeira vértebra torácica ou a primeira vértebra dorsal, como queiram chamar, que já faz parte da região do tórax, tá bom? E na margem inferior, o que divide o tórax e o abdômen é exatamente o hemisfério diafragmático, que também é um músculo diafragmático, tá bom? Que faz com que os pulmões ajuda também na auxiliação dos pulmões, na inspiração e na expiração. Bacana? E essa região torácica, nós, para iniciarmos o nosso estudo, nós temos que subdividir ela em três regiões, em três partes. Que partes são essas, professor? São a região na abertura torácica superior, a abertura torácica inferior e também a região do mediastino, ou seja, onde fica ali localizado a área cardíaca, o coração. Tá bom? Então, o estudo vai ser baseado nessas regiões, região superior, inferior e a região do mediastino. Bacana? Então vamos lá. Aqui eu trago essas imagens para estudo, imagens, vou fazer a marcação aqui, essas imagens para estudo em relação a, para a gente diferenciar melhor, claro que são imagens ilustrativas, tá certo? A primeira, aqui a gente percebe a região de parte óssea, propriamente dita, osso externo, arcos costais esquerdo, direito,
a clavícula direita, a clavícula esquerda, a escápula aqui, a região do ombro, ó, a região aqui da coluna torácica, ou nessa região torácica, né? Mas a gente está falando aqui de região também da coluna como toda. E, enfim, aqui essa partezinha mais branquinha aqui, ó, eu vou observar aqui para você, é a região das cartilagens dos arcos costais, que se articula exatamente no osso externo, tá bom? Através de cartilagem. E aqui fica fácil, né? Imagem ilustrativa, fica fácil de localizarmos. Como também essa segunda imagem aqui, fica fácil também de localizar os órgãos aqui, o mediastino, o coração, o pulmão direito, o pulmão esquerdo, a principal artéria do corpo humano, que é a artéria aorta, a subclávia fica aqui, isso aqui é a carótida esquerda, carótida direita, aqui nós temos uma pequena porção ainda da traqueia, ou seja, o ombro do paciente, né, a pele, em relação ao esquerdo e ao direito. Na imagem ilustrativa fica fácil de identificar, né? E essa terceira imagem aqui eu trago para a gente observar a questão de músculos da região torácica, onde nós temos aqui o músculo deltóide esquerdo, o músculo deltóide direito, aqui superior tem um músculo chamado de trapézio esquerdo e também o direito, essa região aqui, ó, o peitoral maior, o peitoral menor, certo? Esquerdo e direito, sempre correlacionando a região esquerda e a região direita. E o desafio maior é exatamente identificar essas regiões aqui que eu observei nessas três imagens ilustrativas, exatamente na imagem radiográfica. Tá certo? Essa é o grande desafio do nosso estudo em relação a essa aula de hoje. Bacana? Então continua comigo, vamos lá que a gente vai aprender a identificar. Joia? Valeu, vamos lá. Então, antes de iniciarmos de fato a identificação de partes de região óssea e região de parte mole, nós temos que relembrar um pouco, aqui é só um lembrete para você, relembrar um pouco o posicionamento padrão para que nós possamos realmente ter uma boa imagem radiográfica, ou seja, uma imagem laudável para o médico em relação ao tórax. Bacana? Então, só para relembrar aqui, eu sei que você já sabe, mas sempre é bom relembrar os posicionamentos padrão, tá bom? E isso gosta de cair também muito em concurso. Vamos aqui primeiro em relação ao paciente. Em relação ao paciente. Paciente em ortostase, ou seja, encostado no bulbo mural em PA, em póstero anterior, tá certo? Com o peso dividido, os pés não podem ficar um descansando no outro, tem que estar dividido lá nos membros inferiores, para que não seja uma imagem rodada, tá certo? O paciente, um mento um pouco elevado e ele encostado na estativa, ou seja, no bulbo mural, com as mãos na cintura e a rotação, ou seja, elevar o membro de cotovelo, o membro superior, cotovelo esquerdo e direito, e também os ombros a anterior, para que seja feita a rotação da escápula, para que a escápula saia exatamente, essa rotação do ombro e do cotovelo é exatamente para que a escápula ela não fique sobreposta aos ápices pulmonares, principalmente os ápices pulmonares, que é uma região importantíssima que o médico vai sempre querer observar essa região no exame radiográfico do tórax, tá bom? Então é importante essa rotação. O paciente, já falei do paciente, então agora vamos para a questão do filme radiográfico 35-43 ou 35x35, nós utilizamos para tórax um paciente de porte médio, sempre, tá bom? E raio central, sempre no meio da parte, mais precisamente localizado no ângulo inferior das escápulas, que vai dar exatamente ali na sétima vértebra cervical, que nada mais é do que a metade, ou seja, o meio da parte a ser visualizada, que no caso é o tórax. Tá bom? Raio central perpendicular à parte, ou seja, não faz nenhum tipo de angulação, tá bom? E a colimação sempre passando na borda superior, acima do ombro do paciente, de 3 a 5 centímetros acima do ombro do paciente, tá bom? E na região inferior da colimação, pegando ali abaixo do diafragma, do hemisfério diafragmático, que é exatamente a região torácica em evidência. Tá joia? E lembrando sempre do marcador radiográfico, sempre do lado direito do paciente, acompanhando também o posicionamento do paciente. Bacana? Esse é o posicionamento do paciente padrão.
E uma coisa importante que a gente não deve nunca esquecer na realização das incidências de tórax é exatamente estimular o nosso paciente, treinar com ele a inspiração profunda e a apneia. Normalmente a literatura traz para a gente o contra-G, que é a segunda inspiração profunda, e fazer uma rápida apneia para que você tenha a expansão dos pulmões e ali você faz a sua imagem radiográfica, tá bom? Através do seu comando, o paciente deve obedecer, um paciente colaborativo, certamente, e aí você faz a sua imagem radiográfica. Bacana? E por último, a sua técnica, você deve saber utilizar uma boa técnica radiográfica para diferenciar os tons de cinza na imagem radiográfica em relação ao KV, o MA e o tempo, ou seja, o KV e o MAS. Bacana? Então esse foi o posicionamento padrão para que a gente possa realmente dar continuidade aos nossos estudos, tá bom? Vamos lá, próximo slide. Aqui eu trago uma imagem, mais uma imagem ilustrativa, e aqui eu fiz algumas observações, alguns pontos que a gente deve realmente identificar. E eu não vou citar todos, mesmo porque não é nem questão de tempo, é questão de já estar identificado, você vai servir para você como estudo, mas aqui eu quero observar nesse slide aqui, nessa imagem, e diferenciar, e que a gente possa saber e também dar uma revisada na questão da anatomia. Principalmente aqui eu vou só falar exatamente dos arcos costais, ou seja, da costela e do osso externo, tá bom? A costela, nós sabemos que ela tem origem em cada vértebra, por isso que é 12 costelas de um lado, do lado esquerdo, 12 do outro, totalizando assim 24, que a origem dela é exatamente na vértebra torácica, a primeira vértebra torácica até a última vértebra torácica, que é a T12, tá certo? Então a origem dela é exatamente na vértebra. E aí ela vem fechando a região torácica, né, nessa região torácica toda, e se articulando no osso externo, tá bom? Essa é a questão das costelas. Sendo que essas costelas, elas têm três nomenclaturas, elas se subdividem por três. Em que nomenclaturas são essas? Nós temos a primeira a sétima, elas são chamadas de costelas verdadeiras. Da oitava a décima, elas são classificadas como costelas falsas. E a 11ª e a 12ª, elas são classificadas como costelas flutuantes. E eu vou explicar o porquê, tá bom? Da primeira à sétima, elas saem exatamente da vértebra e a origem dela, a articulação dela é exatamente no osso externo. Vai direto para o osso externo, através de uma cartilagem, onde nós estamos observando aqui, olha, através dessa cartilagem aqui. A articulação dela é exatamente no osso externo. Da primeira à sétima. A oitava, a nona e a décima, ela se articula também no osso externo, sendo que antes dela se articular no osso externo, elas se unificam em uma única cartilagem e ficam no osso externo. Por isso que elas são classificadas como costelas falsas, tá bom? E obviamente a 11ª e a 12ª são costelas flutuantes, porque elas não têm a articulação no osso externo. Por isso que elas são classificadas como costelas flutuantes. Bacana? Então é importante sabermos disso, dessa subdivisão das costelas, porque elas são consideradas falsas, verdadeiras e flutuantes, é exatamente por conta disso. E como eu já havia falado, essa articulação dela no osso externo, tá bom? Elas são feitas por cartilagens, e essas cartilagens não dá para visualizarmos numa imagem radiográfica, não dá de forma nenhuma, tá bom? Porque são cartilagens, dá para saber que ela ali existe, porém não dá para visualizar essas cartilagens com a articulação delas no osso externo. Bacana? E por último aqui, desse segmento, nós vamos falar sobre o osso externo, tá bom? Que ele é subdividido também em três regiões, em três porções, que nós chamamos de manúbrio do externo, essa região aqui, o corpo do externo e o processo chifóide do externo. Pronto, são a região do osso externo, que ele é dividido dessa forma, tá bom? Só uma pequena observação aqui e uma dica, não é nem uma observação, é uma dica importante. Uma vez eu peguei uma prova de concurso que dizia o seguinte: o primeiro arco costal,
ele se articula no osso externo. Sim, é bem verdade, mas o concurso queria dizer o seguinte, que ele se articula abaixo do manúbrio do externo, e não é abaixo do manúbrio do externo. A primeiro arco costal, ele sai da primeira vértebra torácica, certo? Isso aqui é uma dica importante, e ele vai se articula direto no manúbrio do externo, tá bom? E as demais costelas é do externo, do manúbrio do externo para baixo. Bacana? Vale aqui essa dica importante para você ficar ligadinho, para que na prova de concurso você se saia muito bem, beleza? Então vamos lá para o próximo slide. Aqui, propriamente dito, a gente vai agora fazer o nosso estudo radiográfico simplificado de uma imagem convencional. Isso aqui é uma imagem em PA, normalmente, aquele posicionamento que nós vimos nos slides anteriores. E aí nós vamos diferenciar aqui, precisamente nesse estudo, duas regiões, a região de parte óssea e a região de mediastino, ou seja, de coração, tá certo? Da área cardíaca. E nos slides futuros que a gente vai ter aqui, nessa mesma aula, nós vamos falar da região de parte mole, tá bom? De regiões de traqueia, de hilo pulmonar, de brônquio principal, enfim. A gente vai falar de partes moles num outro slide, não nesse. Nesse aqui, necessariamente, nós vamos falar apenas da região de mediastino e da região de partes ósseas. Bacana? Então vamos lá. Meu pontinho já está aqui, ó, com a setinha. E aqui você já pode diferenciar. E também aqui a gente pode também observar a região de parte de músculo, muscular. Tá certo? Olha só. Essa densidade aqui, nessa linha aqui, você perceba o que eu estou fazendo, ó, e sempre a correlação, um estudo bacana e tranquilo para a gente sempre observar em uma imagem radiográfica, quando a gente vai fazer esse tipo de estudo radiográfico, nós sempre correlacionamos a imagem que você está visualizando, lado direito e lado esquerdo, tá bom? A gente sempre tem que fazer essa correlação, lado esquerdo, lado direito ou vice-versa, tá bom? Para que você não se perca, fazer tudo de uma vez, olhar para tudo, não vê um caso. Você observa primeiro um lado, tá ok, observa o outro, tá ok, assim vai sucessivamente. Bacana? Então, perceba aqui, eu vou apagar para que a gente possa visualizar aqui de forma mais tranquila, olha, essa densidade aqui, uma densidade mais escura e uma densidade mais clarinha. A pele do paciente, ela é mais radiotransparente do que a gordura, então logo ela vai ter essa densidade aqui mais puxando para o cinza escuro do que exatamente a gordura, tá bom? Do paciente, a região subcutânea. Isso aqui é a região de axila do paciente, certo? O paciente está com aquele movimento, botando os braços ali para frente, a região de axila. E agora vamos para a região de parte mole. Mesma coisa que a gente observa aqui, nós temos essas mesmas regiões aqui. Isso aqui é o marcador radiográfico, sempre lado direito do paciente, né? Que aqui a área cardíaca identificando que aqui é a área esquerda, tá bom? E agora nós vamos para a região de partes ósseas. Nós temos aqui, olha, a cabeça do húmero, região diafisária do húmero, tá certo? Aqui nós temos o processo coracoide, o acrômio aqui, ó, tá certo? Isso aqui é o ângulo inferior da escápula, ângulo inferior da escápula, tá bom? Isso aqui é a espinha da escápula. Perceba que o que eu estou fazendo aqui, do outro lado tem a mesma coisa, espinha da escápula aqui, ó, processo coracoide, o acrômio, a cabeça do húmero, o ângulo inferior da escápula, tá certo? Aqui é a parte diafisária do húmero, ou seja, tudo que a gente correlaciona do lado esquerdo, nós correlacionamos também do lado direito. Vamos para a questão dos músculos. O músculo aqui deltoide é uma porção mínima do músculo deltoide, tá vendo? Aqui o músculo trapézio, nessa região aqui, o músculo trapézio ele é evidente, principalmente nas pessoas que treinam bastante, tá certo? Região do músculo trapézio aqui na região superior esquerda e direita, nós temos que observar isso. Aqui nós temos a nossa clavícula direita, clavícula esquerda. Aqui na região do osso externo, a clavícula ela se articula também na região do manúbrio do externo, tá bom? Esse aqui é exatamente o finalzinho, a cabeça da clavícula esquerda e a cabeça da clavícula direita. Beleza, gente? Então vamos lá. Identificação de parte óssea. Aqui está a nossa
Vou riscar aqui, essa imagem vai ficar realmente riscada. Aqui está a nossa região da coluna, certo? A região da coluna aqui, olha, você perceba o processo transversos, tá bom? Processo transverso aqui, esquerdo e direito, enfim, região de parte óssea das áreas adjacentes aqui, a gente já visualizamos, e a questão também dos músculos, beleza? Vou apagar aqui essa região aqui do centro, porque eu vou falar mais de duas regiões aqui importantíssimas, que é exatamente a região de mediastino, mas também, antes de falar do mediastino, quero falar das costelas, tá bom? Dos arcos costais. Bacana? Vou deixar aqui que não vai dar para atrapalhar mais não. Vou botar aqui minha canetinha. Vamos lá. Perceba que o seguinte, eu quero que você observe um detalhe importante, tá bom? Numa imagem radiográfica para ela ficar bacana. Por que a gente faz aquela colimação acima do ombro, 5 centímetros acima do ombro? Justamente para pegar algumas regiões de referência. Nesse caso aqui, a região de referência da área superior é exatamente a C6, C7, que é a vértebra C6 e C7 da cervical, tá bom? E aí você perceba aqui a C6, eu observei aqui em cima, aqui está a C7, tá certo? Olha, aqui está a vértebra C7 e logo abaixo da C7 vem a T1. Vem a T1. Onde a T1 está, logo vai sair o primeiro arco costal. Olha só, o primeiro arco costal que ele vai se articular exatamente através da cartilagem no osso externo. Beleza? Então, o primeiro arco costal sai a primeira vértebra torácica na imagem radiográfica. Beleza? Está aqui a segunda costela. A segunda costela vem fazendo isso, ó, e se articula. Segunda costela aqui, ó, vem fazendo isso aqui e vai se articular. Beleza? Aqui. Aqui vem a terceira costela. Perceba que aqui eu quero fazer uma observação importante. Certo? Aqui terceira costela mais uma vez, olha, do lado direito. Aqui eu quero fazer uma observação importante. Deixa eu apagar aqui para a gente fazer uma observação importante, para que você possa se ligar nisso aqui, beleza? E não errar mais. Essas que a gente vê, essas costelas que a gente vê aqui mais evidente, deixa eu localizar ela aqui. Mais evidente aqui, ó, são as costelas posteriores, elas são mais horizontalizadas, elas são horizontal assim. E as costelas anteriores, ou seja, que se articula no osso externo, elas vêm, faz uma curva aqui para inferior e se articula no osso externo. Bacana? Uma outra observação que eu quero fazer aqui é em relação àquelas cartilagens que eu falei para você que não dava para visualizar. Vamos pegar como base, como estudo, essa costela aqui, essa terceira aqui, olha. Ela vem, a terceira vértebra está aqui, e aqui a terceira costela lado direito. Ela vem dessa forma aqui, olha, fazendo isso aqui, região lateral da costela, ela vem, e você percebe que ela vai ter um momento que ela tem um degradê aqui, que não dá mais para visualizar, tá certo ela? Por quê? Porque aquela cartilagem que seria aqui, certo? Aquela cartilagem seria aqui, ó, ela vai se articular, que não dá para visualizar a cartilagem na imagem radiográfica, como eu falei para você anteriormente. Bacana? Então é importante a gente saber disso. E tudo que você correlaciona de um lado, você vai ter que correlacionar também do outro, como a gente já viu aqui no estudo também, nessa região do ombro do paciente. Bacana? Essa foi uma dica importante em relação às costelas. Mas tem literatura que diz assim para a gente, traz uma literatura que diz que para uma imagem radiográfica, tanto literatura como também em conversação com alguns médicos, para que o médico possa laudar, dar um laudo de uma imagem radiográfica do tórax, ele tem que observar, no mínimo, naquela imagem radiográfica, no mínimo 9 arcos costal, de um lado e do outro, obviamente, né? Certamente, do lado esquerdo e do lado direito. No mínimo de 9 a 10 costelas. Então a gente tem como contar, quando a gente realiza um exame no paciente, paciente colaborativo, tudo bem planejado. Então quando a gente realiza a incidência, você coloca lá no seu negatoscópio sua imagem que você realizou e vai ter como contar agora aquelas imagens, aquelas vértebras, aquelas costelas que você observou ali, para saber se está uma imagem laudável para o médico. Além de todas as características de tons de cinza que essa imagem deve ter através da sua técnica de KV e de MAS. Bacana? Então vamos contar aqui essas costelas. A primeira aqui, ó, a segunda, a terceira, a quarta, quinta, sexta, sétima, oitava, a nona, a décima, 11ª
e 12ª vértebra, desculpa, 12ª costela nessa imagem radiográfica, tá certo? Arcos costais, tá certo, gente? Então essa imagem aqui é considerada uma imagem muito boa, uma imagem excelente, muito laudável para o médico e muito importante para que o médico possa realmente fazer o estudo dele e identificar algum tipo de patologia proveniente daquele paciente, dependendo da clínica dele, o médico vai observar aí e vai laudar com algum tipo de patologia ou não. Bacana, mas o mais importante, o nosso trabalho como técnico e tecnólogo é realizar uma boa imagem radiográfica para que o médico tenha tranquilidade no laudo, beleza? Então, observamos aqui essa região de parte óssea como toda, joia? Então, agora nós vamos observar agora, para finalizar esse slide, a região de mediastino, região do coração. Bacana? Vamos lá. Deixa eu apagar isso aqui, só para a gente ter uma boa noção, tá bom? E aí nós vamos dar continuidade aqui aos nossos estudos em relação a isso. Vamos lá. Então, na região de mediastino, deixa eu só delimitar o de mediastino aqui. Isso aqui é a região do arco aórtico, nós vamos ver isso já nos slides anteriores agora, nos próximos slides. E aqui eu vou delimitar a área cardíaca do paciente, que a gente vai fazer essa observação aqui. Tá certo? Lembrando que a área cardíaca, ela tem as câmaras que subdividem, é claro aqui estou fazendo só analogia, subdivide essas regiões em átrio esquerdo e átrio direito, ventrículo direito e ventrículo esquerdo, tá bom? E aqui a gente tem como identificar o átrio direito, aqui o ventrículo não dá para visualizar por conta da coluna vertebral, o ventrículo direito também não dá para visualizar, bacana? Ventrículo direito. O ventrículo esquerdo já dá para visualizar ele com mais tranquilidade em relação aqui, essa região do ventrículo direito, esquerdo, desculpa, ventrículo esquerdo. E aqui na porção superior, um pouco aqui em cima, dá para visualizar o átrio esquerdo. Bacana, como eu falei para você, essa região aqui, que eu observei antes, e essa aqui também, é a veia, a aorta pulmonar, e essa aqui é o arco aórtico. Nós vamos observar bem essas regiões aqui, principalmente de inferiores, nos próximos slides. Bacana? E aqui eu trago um esquema que aí fica bem melhor de identificar essa questão do átrio, do ventrículo esquerdo e direito, da região da área cardíaca. Beleza? Então vamos para o próximo slide para que a gente possa dar continuidade. Aqui eu trago agora o estudo radiográfico simplificado do tórax, mais uma vez, uma imagem muito boa, por sinal, mais uma vez. E aqui eu trago alguns pontos para que a gente possa identificar essas imagens, né? Esses pontos serem identificados, mas agora precisamente falando apenas só de regiões de parte mole. Beleza, gente? Então vamos prestar atenção que já está finalizando. E agora nós vamos aprender também a região de parte mole, identificar essa região de parte mole na imagem radiográfica. Bacana? Então vamos lá, preste atenção aqui no slide. Olha só. Percebamos aqui que essa região aqui, olha, eu estou observando, tá certo? Você perceba aqui uma região meio escura nessa região aqui, nessa área aqui, certo? E aqui ela faz uma bifurcaçãozinha dessa forma, tá bom? Faz uma bifurcação assim, dessa forma, uma mais anterior e outra mais inferior. Se a gente perceber bem, tá escuro ali, porque tudo que contém ar na imagem radiográfica, ela vai se comportar de forma escura. Se contém ar, e eu estou falando de partes mole, então logo a gente sabe que aqui é a traqueia, tá certo? Então a traqueia nessa região aqui, olha, mediana do paciente, tá certo? No plano médio sagital do paciente, a traqueia com essa região aqui escura. Sabemos nós que a traqueia ela vem até um certo ponto e chegando ali na altura do osso externo ela tem uma bifurcação. Essa bifurcação nós chamamos ela de bifurcação carina, onde vai se localizar o brônquio principal direito para fazer exatamente a troca gasosa do pulmão direito e o brônquio principal esquerdo para fazer exatamente a troca gasosa do pulmão esquerdo, tá bom? Uma outra observação que eu quero fazer aqui com você é falar também dos pulmões, tá bom? O pulmão, vou riscar essa segunda imagem aqui, essa primeira imagem, aliás. O pulmão esquerdo ele é subdividido em dois lobos, lobo superior, certo? Lobo superior e o lobo inferior.
E o pulmão direito ele é dividido ele é dividido em três lobos. Lobos superior, lobo médio e o lobo inferior. Sabemos nós que o lobo superior, tanto o esquerdo quanto o direito, ele é mais anterior do paciente, tá certo? Em todos nós. O médio, no caso do pulmão direito, ele é mais mediano em relação ao plano coronal e os dois lobos, tanto o esquerdo quanto o direito, inferiores, eles são mais posterior do paciente, tá bom? Então é importante a gente saber essa anatomia também dos pulmões, tá bom? Então vamos já continuidade. E aqui nós temos essa protuberância aqui, olha, que eu vou apagar para você ver direitinho ali, que ali existe mesmo uma curvazinha. E o nome propriamente já diz, pode ser chamado de curva aórtica ou arco aórtico. E eu já peguei uma literatura que diz assim, que é o cajado aórtico, dando referência ao cajado de Moisés, da Bíblia. Né? Então é importante também a gente saber dessas nomenclaturas para que a gente possa entender melhor. Então vamos saber. Então ali é o arco aórtico, onde a gente observou aqui, olha, tá joia? Essa protuberânciazinha aqui. Há indícios que diz que no idoso esse cajado aórtico, essa curva aórtica, ela é mais evidente na imagem, justamente por conta que por ser idoso essa artéria ela se dilata mais um pouco e fica mais evidente na imagem radiográfica. Então certamente aqui seria um paciente jovem, tá bom? Só essa observação para a gente dar continuidade. Vamos lá. Então continuando aqui nessa região aqui, olha, que eu falei para você que tem outra protuberância aqui. Nós temos também ali a veia cava superior. Vamos ver se é veia cava superior nessa região aqui, tá certo? Aqui eu falei que tem a bifurcação carina, então logo se tem a bifurcação carina, tem o brônquio principal direito e o brônquio principal esquerdo, tá certo? O brônquio principal direito e mais inferior aqui, olha, nessa altura aqui, deixa eu observar aqui, o brônquio principal esquerdo. De fato, a bifurcação carina é feita aqui, nessa região, e os brônquios, o brônquio direito, ele é mais superior, como eu já havia falado na slide anterior, e o brônquio principal esquerdo, ele é mais inferior, tá joia? Depois dos brônquios vem os hilos pulmonar, o esquerdo e o direito, que está exatamente observado aqui, ó, aqui, exatamente aqui, e o hilos pulmonar direito e esquerdo. Vamos ver? Hilo pulmonar esquerdo, hilo pulmonar direito. Bacana. Voltem os olhares de vocês para a imagem ainda. Perceba aqui, eu vou riscar para você entender melhor o que eu estou querendo dizer. E depois eu vou apagar para você ver que realmente existe lá. A fissura aqui, ó, ou sutura. Essa sutura ou essa fissura se chama de fissura horizontal, que divide, nessa imagem aqui foi tão boa que deu para pegar até a sutura. Essa é a sutura que divide o lobo do pulmão direito, o superior, e o lobo médio do pulmão direito. Bacana? A sutura inferior não dá para visualizar, porque, como eu falei para vocês, que o lobo inferior do pulmão ele é mais posterior do paciente. Então, na imagem radiográfica, ela ficou sobreposta, tá bom? Então, vamos ver se é sutura ou fissura horizontal, que divide o lobo superior e o lobo médio do pulmão direito do paciente. Bacana? E agora sobrou aqui, para a gente finalizar, já estamos perto, a região inferior do tórax, que a gente vai observar exatamente aqui, tem esse ângulo aqui, ó, que nós chamamos também de seio, tá certo? Tem esses quatro aqui, ó, sempre correlacionando o esquerdo e o direito, tá bom? Esses pontinhos aqui eu coloquei. Então, logo se está próximo da área cardíaca aqui, nós podemos citar como ângulo ou seio cardiofrênico, que está perto do cardio, está perto do coração. Então, seio cardiofrênico direito e seio cardiofrênico esquerdo. Mas aqui na parte mediana, aqui, ó, lateralizando, nós temos também o que divide o tórax do abdômen, que é o hemisfério diafragmático esquerdo e o hemisfério diafragmático direito, tá certo? Que também algumas literaturas dizem que é o músculo diafragmático direito e o esquerdo. E por fim, sobrou aqui esses dois ângulos, ou esses dois seios, também pode ser chamado dessa forma. Eu sempre trago isso porque o concurso gosta sempre de utilizar uma nomenclatura ou outra. Eu sempre trago as duas nomenclaturas para que a gente possa entender melhor.
Bacana? Então ali é o seio costofrênico esquerdo e o seio costofrênico direito. Bacana? E aí a gente finaliza esse estudo aqui do aperto do tórax nessa região de partes mole dessa forma. Bacana, galera? Espero que você tenha gostado e aprendido bastante. E vamos dar continuidade. Falta agora, se o padrão é o PA de tórax e a requisição médica sempre o PA e o perfil, então a gente vai também observar um pouco aqui, de forma bem rápida, o perfil do paciente. Bacana? Então aqui eu trago o perfil, nessa região aqui do perfil do paciente, eu faço aqui esse desenho, já peço desculpa aqui, que o mouse não me dá tanta precisão, mas a gente pode observar de forma mais tranquila, tá bom? A área cardíaca aqui é a região retroesternal, que é essa região aqui do pulmão, também da mesma forma aqui, tá bom? Aqui a gente vê também o ângulo costofrênico, tá certo? Ou seio costofrênico. Nós podemos observar também aqui a área cardíaca, já observei ali naquela outra imagem ilustrativa. Falei para você anteriormente, deixa eu apagar aqui que eu vou observar isso. Falei para você anteriormente que a traqueia fazia uma bifurcação chamada de carina e o brônquio principal direito ele era mais superior do que o esquerdo. Confere? Tá aqui, olha, o brônquio principal direito e o brônquio principal esquerdo. Ainda dá para a gente ver aqui a sombra. Vou desenhar aqui, olha, eu desenho no outro lado ali, a sombra da curva órtica, tá certo? Que aqui ela já passa a ser a artéria torácica, a artéria descendente, para fazer a irrigação do corpo do paciente como todo nas regiões inferiores. Beleza? Aqui é a região do espaço do disco intervertebral. Aqui é o forame. Aqui é o forame da medula, tá certo? Forame medular. Aqui está a região ainda do disco. Aqui está as vértebras, olha. Uma das vértebras aqui torácica, a outra está aqui também. A outra já está aqui. Aqui está a faceta articular superior, faceta articular inferior, está aqui nessa região. Ó. Aqui nós podemos observar a região de processo espinhoso de cada vértebra, tá certo? Processo espinhoso. Essa região aqui superior, ela fica realmente assim muito densa, porque é muita sobreposição de imagem. Ali está o músculo deltoide, o trapézio, a cabeça do húmero, enfim, uma porção mínima da traqueia, do, do, do esôfago, outra região importante aqui, os músculos, já falei, do trapézio também, a clavícula, enfim. Essa região aqui realmente fica muito densa, muito clarinha dessa forma por conta disso. Perceba que na medida que vai ficando mais inferior, ela vai dando mais definição de imagem. Bacana, gente. Então, esse é o estudo radiográfico simplificado do tórax que eu trago aqui para vocês. Espero que você esteja gostando e tenha gostado. Bacana? Então, vamos agora para nossas considerações finais. Aqui eu quero agradecer bastante a sua paciência e que bom que você ficou até o fim desse vídeo. Eu só tenho que agradecer primeiramente a Deus e a você que está nos prestigiando nesse nosso projeto. Bacana? E aqui eu trago essa imagem para a gente finalizar de forma positiva o nosso estudo radiográfico simplificado do tórax. Tá joia? A vida é um caminho longo onde você é mestre e aluno. Algumas vezes você aprende, mas todos os dias você alguns dias você ensina, mas todos os dias você aprende. Bacana? Então, me desculpe qualquer coisa, sou falho demais, mas a intenção é levar o melhor para você e dar o melhor de mim para que você possa aprender cada dia mais. Bacana? Tchau, tchau, até mais, show!